Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode, que estava sobre ele, era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória, para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura, de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem, de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas, nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram, para o peitoral cadezinhos de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro, e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadezinhas de trança de ouro, nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas, das 2 cadezinhas de trança, puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode, de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto, fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade,
de ouro puro, e nela escreveram escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois, trouxeram a Moisés o tabernáculo, e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite de unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra, viu, pois, Moisés, toda a obra, e eles que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então, Moisés os abençoou,